Abrindo a 14ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores deste ano de 2015. O primeiro assunto que nós temos é a aprovação de duas atas. A primeira é o resumo da sessão ordinária da sessão número 12 de 2015, realizada em 18 de maio de 2015. Eu vou passar então para que o nosso secretário leia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Casca, Rio Grande do Sul. Resumo de sessão ordinária número 12 de 2015, realizado em 18 de maio de 2015. Pauta do dia, projeto de lei número 24 de 2015. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à AT, Associação Casqueira de Silvicultura Italiana. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Pedido de informação ao Executivo Municipal dos vereadores Luiz Pinzetta, Geraldo Guzza, Lourdes Bebeu Fopa e Gustavo Martins. Os vereadores requerem informações referente ao processo de mudança do programa SAMU via online conforme a resolução atual. Se foi efetuado junto à Secretaria Estadual de Saúde e em que data. Pedido de informação foi aprovado por unanimidade. Pedido de providência da vereadora Roberta Fernandes, que seja providenciada a realização de reparos necessários à recuperação do abrigo de ônibus localizado ao lado da ponte do rio, no bairro Jardim Brasil. Pedido de providência foi aprovado por unanimidade. Moção 7/2015, homenagem à Associação Casquense de Cultura Italiana, AT, a direção e a todas as pessoas que fazem parte da entidade, bem como ao coral, considerando que estamos na semana de comemoração da etnia italiana, que em 2015 completa 140 anos de imigração italiana. A moção foi aprovada por unanimidade. Projeto de resolução número 3 de 2015, de 18 de maio de 2015, considerando que na data de 25 de maio de 2015, sessão 13 de 2015, vereadores com assento nesta Casa Legislativa estarão em viagem a Brasília representando o Poder Legislativo Municipal de Casca. Resolve, artigo 1º, fica estabelecido que a sessão ordinária número 13 de 2015 será antecipada para 21 de maio, às 13 horas. A resolução foi aprovada por unanimidade. Mais informações, acesse o site www.cvcasca.com.br. Maura Fábio da Lacqua, presidente do Poder Legislativo. Eu vou a palavra à senhora presidente. Então, em discussão, a ata da sessão ordinária 12 de 2015. Senhora Presidente, colegas vereadores e vereadoras, referente às atas da nossa Casa Legislativa, eu acredito que muitas delas, que não é pronunciado referente que nenhum vereador se pronuncia referente aos projetos, eu até acredito que poderá continuar no mesmo sistema. Só que, porém, referente, por exemplo, à ata número 10 de 2015, ela não diz o que aconteceu na sessão da Câmara, na questão dos projetos. Então, assim, eu aprendi há muitos anos que uma ata, ainda no tempo que eu estudava lá na escola Visconde de Mauá, no Jardim, que uma ata, ela deve dizer o que foi tratado na reunião. E toda a história de Casca era resumido, claro, não todas as palavras, mas era resumido os dizeres do que os vereadores se pronunciaram. Na legislatura anterior a essa atual nossa, não sei por iniciativa de quem teve essa iniciativa dos resumos das atas, então, portanto, assim, é lido o resumo e a gente acaba aprovando uma ata, assinando uma ata, onde a gente às vezes não tem o conhecimento do que está assinando e o que vai valer na história de Casca. Então, na ata aqui, por exemplo, 10 de 2015, eu peço à presidenta e aos colegas vereadores que seja refeita, porque na aprovação dos projetos de lei 17 e 21, teve pronunciamentos dizendo como seriam feitas as votações e aqui na ata não consta.
Eu não estou aqui para querer condenar ninguém, só que, na verdade, eu gostaria que isso acontecesse, que fosse refeita essa ata, porque eu fui cobrado por um empresário de casca que a ata não estaria dizendo o que a gente estava falando. Eu me recordo muito bem, acredito que se for ouvir o áudio, deve estar mais ou menos o que foi falado. E, por exemplo, aqui diz assim, o projeto de lei foi aprovado por 5 votos favoráveis e 4 abstenções. Mas não diz o porquê que o cara se absteve, não diz quem que foi a pessoa que se absteve. Então fica uma coisa meio vaga, né? Nada, fala isso. Sim, aqui ó. Então assim, ó. Posso ler, senhora presidente, só essas meia dúzia de linhas. Sem leia. Pela senhora presidente Maura Fábio da Lacra, contando o protocolo suficiente, deu início à sessão. Então, com essas palavras, vamos dando início à nossa sessão de número 10 de 2015. Em seguida, o secretário Leandro Simoneto procedeu à leitura dos projetos de lei e ofícios em pauta. Projeto de lei 17 de 2015 autoriza o município de Casca, Rio Grande do Sul, a alterar a destinação da área pública. Só que eu me recordo que esse projeto foi colocado em votação e os vereadores se pronunciaram. E aqui não diz nada disso. Aí diz o seguinte, ó. O projeto de lei foi aprovado por 5 votos favoráveis e 4 abstenções. Então, assim, faltou o pronunciamento dos vereadores. Mas não está posterior a isso depois? Não tem? Não existe. Não, as pessoais eu trouxe. Sim, a gente corrige, pode devolver a ata. Não, Eu também quero que fosse na ata que eu não falei. Tá certo? Então, acho que assim, ó. Porque o vereador, se ele votou a favor, foi por alguma justificativa, por algum convencimento do vereador. E se o vereador votou contra, que não é o nosso caso, sim, na verdade tem que ser complementada, né? Exato. Então, assim, ó, se for por falta de tempo, não tem problema se a ata ficar na casa várias sessões, mas que quando ela seja colocada em discussão e votação, por isso que eu falo, senhora presidente, que quem inventou essa história do resumo, eu seria contra desse resumo. Porque a gente, assim, ó, ouve o secretário lendo o resumo e a gente aprova o que o secretário leu, só que a gente assina uma coisa que não é o que a gente tem conhecimento. Mas as atas estão sendo encaminhadas antes, por e-mail, né? Tem que ser umas manda, então a gente manda por e-mail também. Mas independente, porque mas hoje... é bom porque a pessoa tem a opção. Hoje, senhora presidenta, hoje existe um clima de paz. Mas a gente sabe que na história de Casca, tomara a Deus que isso sempre continue. Mas muitas vezes não vai ter esse clima de paz. Então, assim, ó, a ata tem que dizer o que é falado aqui na casa. Porque se algum vereador fala alguma coisa certa, ele tem que pagar por aquilo que ele falou. E se ele fala alguma coisa errada, tem que pagar por aquilo que ele falou. Eu acho que na ata tem que estar transcrito tudo aquilo que o vereador se pronuncia. Se alguma palavra, por exemplo, que tem alguma correção, nesse assunto eu não quero condenar o trabalho do meu funcionário. Eu já falei aqui. Eu já falei em outras oportunidades, o Daí 10 como secretário, já defendi ele, defendo hoje também. Só que se ele precisar de alguém que ajude ele, é um documento que ele tem que dizer o que foi tratado. Eu não tenho porquê de uma semana para aprovar. Sim, não, mas eu acredito que uma semana não dá para. Então eu faço esse pedido, senhora presidenta, colegas vereadores, vocês trabalham junto comigo há 2 anos e 5 meses. Eu acredito que sempre que eu falei foi no intuito de ajudar e fazer as coisas certas. Jamais os meus pedidos foi para querer prejudicar alguém, pelo contrário. Eu gostaria que essa ata 10 fosse refeita, porque ela não diz o que aconteceu na noite da sessão. Pedido aprovado por unanimidade. Todo mundo concorda, né, que seja refeito e que seja, então tudo bem. Vamos refazer.
Vamos colocar em votação então essa ata número 12 de 2015. Senhora Presidente, nós temos que votar para não estar presente na sessão. Sim, então os contrários se levantem. Então a ata aprovada com uma abstenção. Nós temos então também a ata da sessão ordinária número 13 de 2015. Passo para aqui o nosso secretário ali. Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Casca, Rio Grande do Sul, resumo da sessão ordinária número 13 de 2015, realizada em 21 de maio de 2015. Fato do dia, sessão 13 de 2015, não teve projetos para apreciação. A sessão teve somente explicações pessoais. Próxima sessão legislativa será dia 1º de 6 de 2015, às 18 horas e 30 minutos. Toda a população está convidada a participar. Vereadores que compõem o Legislativo Casquense atualmente. Presidente Mauro Flávio da Lapa. Vice-presidente Viviane Alves, secretário Guilherme Perim, vereadora Roberto Fornari, vereadora Rosa Claro, vereador Luiz Pinzeta, vereadora Lourdes Levenil Popa, vereador Geraldo Lusa, vereador Gustavo Bassim. Mais informações, acesse o site www.cvcasca.com.br. Mauro Flávio da Lapa, presidente do Poder Legislativo. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Então, em discussão a ata número 13 de 2015. Então, em votação a ata 13 de 2015. Senhor presidente, me esqueço de votar por não estar presente na sessão. Os contrários se levantem. Então, a ata aprovada com uma abstenção. Na verdade, não teve projetos lá, mas fica paciente. Continuando, então, a nossa pauta de hoje, nós temos o ofício número 167 de 2015, que trata do projeto de lei número 25 de 2015. Passo para o nosso secretário Lei. Ofício número 167 de 2015, Casca, 28 de maio de 2015. Santíssima Senhora Lisiane Alves, muito digníssima Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Casca, Rio Grande do Sul. Senhora Presidente, vimos na presença de Vossa Excelência para cumprimentá-la e estender os cumprimentos aos demais vereadores da oportunidade que estamos encaminhando para a apreciação e votação em regime de urgência o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 25 de 2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter temporário excepcional servidor de serviço de limpeza doméstica. Justificamos o presente projeto de lei tendo em vista que a funcionária Rosiclei Sobrezac, ocupante do cargo mencionado no referido projeto de lei, está com sintomas graves de saúde, não tendo condições físicas por certo período para exercer as funções do cargo. Além disso, a Secretaria de Saúde e Assistência Social está com apenas um profissional para cuidar da higienização da Secretaria, das 4 UBS e do CRAS, tornando-se inviável a realização dos trabalhos a contento, não sendo possível somente o profissional realizar todas as tarefas. Sabemos que diariamente aproximadamente circulam por estes departamentos 400 pessoas e mais todos os servidores, o que torna esse trabalho de limpeza um dos essenciais para o bom funcionamento dos trabalhos de saúde social. Diante da real necessidade de contratação deste profissional, estamos encaminhando o presente projeto de lei, solicitando sua aprovação em caráter de urgência a fim de não prejudicar o andamento dos trabalhos dos serviços executados por esses profissionais e mantermos os UBS devidamente higienizadas, juntamente com o CRAS. Em tal exposto, aproveitamos a oportunidade para enviar nosso protesto de estima e consideração. Intencionalmente, Mauro Flávio da Lapa, Prefeita Municipal em Exercício. Projeto de lei número 25 de 2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar em caráter temporário excepcional servidor de serviço de limpeza doméstica. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar um servidor para o cargo de serviço de limpeza doméstica para auxiliar na limpeza das unidades básicas de saúde e centro de referência em assistência social, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, para o período da aprovação da presente lei até o retorno do servidor efetivo. A contratação será nos termos da Lei Municipal nº 2253 de 2009, que institui o regime jurídico único e o respectivo plano de carreira número 2667 de 2015, com carga horária semanal de 30 horas, padrão de vencimento 1. A contratação é para atender a licença de saúde do servidor Rosiclei Sobrezac.
Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário, a lei entra em vigor da data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de 8 dias do mês de março de 2015. Mara Fábio da Laca, Prefeita Municipal em exercício. Devolvo a palavra à senhora Prefeita. Desculpa, senhora Prefeita. Bom, então eu coloco em discussão aqui o projeto de lei número 25/2015, né? E sim, eu coloco em votação o regime de urgência antes desse projeto. Os contrários se levantem. Então, regime de urgência aprovado por unanimidade. Eu coloco então em discussão esse projeto. Alguém tem alguma coisa a dizer? Então eu coloco em votação esse projeto aqui, que realmente, pessoal, eu me informei sobre a situação de saúde da menina, dessa funcionária também, que ela é jovem, né, de 25 anos, ela tem um problema grave. Provavelmente ela vai ter que ficar afastada vários meses, né? Então, da necessidade, né, dessa contratação. Então coloco em votação o projeto de lei número 25/2015, os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Continuando, então, nós temos o ofício número 168/2015, que trata do projeto de lei número 26/2015, e eu passo para que o nosso secretário faça a leitura. Ofício número 168/2015, Casca, 28 de maio de 2015. Excelentíssima Senhora Lisiane Álvares, muito digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Casca, Rio Grande do Sul. Senhora Presidente, vimos na presença de Vossa Excelência para cumprimentá-la na oportunidade que estamos encaminhando para apreciação e votação do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 26/2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo para a empresa com fundamento da Lei Municipal número 1720/2002. O presente projeto de lei tem por objetivo auxiliar a empresa CEP Laticínios Limitada, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ número 09-354-227-1000, com sede na cidade de Casca, Rio Grande do Sul, em forma de comodato, com 2 prédios de alvenaria e um terreno para abastecimento. Um terreno para que a mesma possa adequar as exigências do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, referente ao Sistema de Inspeção Federal, SIF. A referida empresa desenvolve atividades na área de beneficiamento de leite in natura, no processamento de leite em queijos, com produção média de 125 mil litros dia, com 70 empregos diretos e em torno de 770 indiretos, e com faturamento no ano base 2014 de 60 milhões. Além disso, estima-se que 20% do beneficiamento de leite provém de agricultores do nosso município. Com o desenvolvimento das atividades e a grande demanda de negócios que a empresa enfrenta, aliada à pouca infraestrutura em sua sede atual, e para poder manter o selo do CIF, faça necessária a cedência por meio de comodato destes espaços. Através do auxílio do município, a empresa irá utilizar os prédios para escritório, refeitório e sala de treinamentos dos funcionários. Já o terreno, a empresa viabilizará a construção de rampa de lavagem dos veículos e estacionamento para carga, descarga e área de manobra, pois, como norma do CIF, não se pode cruzar com os veículos nas áreas de produção sem que antes estejam higienizados. Com o intuito de auxiliar empresas para que elas possam continuar a desenvolver-se e, como contrapartida, desenvolver o município, cabe a nós, gestores municipais, darmos este apoio, com foco de aumentar o número de empregos e oferir maiores receitas aos cofres públicos. Sendo assim, solicitamos a aprovação deste projeto. Cabe ressaltar que a proposta já foi aprovada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para enviar nossos protestos de estima e consideração. Causamente, Mara Fábio da Laca, Prefeita Municipal em exercício. Projeto de lei número 26/2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo para a empresa com fundamento na Lei Municipal número 1720/2002. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder incentivo para a empresa CEP Laticínios Limitada, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 09-354-227-1000, com sede na cidade de Casca, Rio Grande do Sul, no seguinte item. 1. Concessão a título de cessão de uso de prédio de alvenaria com dimensões de 20 metros por
10,15 metros, com área de 203 metros quadrados, e de prédio de alvenaria com dimensões de 8,5 metros por 5 metros, com área de 42,50 metros quadrados, incluindo todos os equipamentos, conforme a relação de inventário físico dos equipamentos em anexo, que é parte integrante da presente lei. Segundo, concessão a título de cessão de uso de parte do lote rural número 42 da linha Dr. Montauri com 5.433 metros e 6 centímetros quadrados, semi-feitoria, com as seguintes medidas e confrontações. Partindo distante 136,72 metros da área de domínio da Rede Ferroviária Federal SA, rumo sul na extensão de 92,44 metros, daí rumo oeste-noroeste na extensão de 31,07 metros, daí rumo sul-sudoeste na extensão de 38,18 metros, daí rumo oeste-noroeste na extensão de 22,79 metros, daí rumo norte na extensão de 115,51 metros, daí rumo leste na extensão de 49,36 metros, chegando ao ponto de partida, todas confrontando com terras do mesmo lote rural número 42 da linha Dr. Montauri. Conforme o mapa em anexo, que é parte integrante da presente lei. Artigo 2º, a empresa beneficiada, em contrapartida ao incentivo descrito no artigo 1º desta lei, obriga-se a cumprir o beneficiamento de no mínimo 100 mil litros de leite diariamente. Artigo 3º, a cessão de uso será pelo período de 10 anos, e havendo acordo entre as partes, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, mediante pedido devidamente justificado. Artigo 4º, caso a empresa eventualmente descumprir com as obrigações estipuladas nesta lei, o município poderá cancelar a cessão de uso sem prejuízos e ou indenizações. Artigo 5º, o município reserva-se o direito de, a qualquer tempo, proceder à fiscalização junto à empresa para a averiguação do cumprimento dos encargos previstos na Lei Municipal número 1720/2002. Artigo 6º, a presente concessão de incentivo será regulada pela Lei Municipal número 1720/2002. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação no gabinete do prefeito municipal de Casca, aos 28 dias do mês de maio de 2015. Mara Fábio da Lacqua, prefeita municipal em exercício. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Senhora presidente, peço que o presente projeto seja votado em regime de urgência. Então, coloco em votação o regime de urgência deste projeto. Os contrários se levantem. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Então, coloco em discussão esse projeto de lei número 26 de 2015. Nada, ninguém tem nada a falar. Então, coloco em votação o projeto 26 de 2015. Os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Continuando, então, nós temos o ofício 169 de 2015, que trata do projeto de lei número 27 de 2015. Passa para que o nosso secretário leia. Ofício número 169 de 2015, Casca, 28 de maio de 2015, Santíssima Senhora Lisiane Alves, muito digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Casca, Rio Grande do Sul. Senhora presidente, pedimos a presença de Vossa Excelência para cumprimentá-la e estender os cumprimentos aos demais vereadores, na oportunidade que estamos encaminhando para a apreciação e votação do seguinte projeto de lei. O projeto de lei número 27 de 2015 aprova o Plano Municipal de Educação no município de Casca, Rio Grande do Sul. O presente projeto de lei justifica-se tendo como base estabelecer uma ação coordenada para o desenvolvimento do setor de educação, identificando de forma geral as ideias, ações propostas do cenário educacional de Casca em atendimento à Lei Federal número 13005, de 25 de junho de 2014. O Plano Municipal de Educação tem por características fundamentais a apresentação de uma visão global, sistema de educação no município com seus principais desafios e soluções, apresentando uma agenda de ações a serem coordenadas pelo setor público, iniciativa privada e comunidade. Desta forma, solicitamos a aprovação do presente projeto para que, desta forma, fique constituído um meio legal para nortear os passos a serem tomados no que tange a educação. Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para evidenciar nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Mara Fábio da Lacqua, prefeita municipal em exercício. Sim.
Projeto de lei número 27 de 2015, aprova o Plano Municipal de Educação do município de Casca. Artigo 1º, fica aprovado o Plano Municipal de Educação do município de Casca, Rio Grande do Sul, elaborado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, parte integrante do anexo 1 desta lei municipal. Artigo 2º, revogar as disposições contrárias. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Casca, Rio Grande do Sul, aos 28 dias do mês de maio de 2015, Maura Fábio Montalarca, Prefeita Municipal de Exercício. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Sim. Senhora presidente, peço vistas do presente projeto para que fique na casa por no mínimo uma semana. O senhor coloca em votação então o pedido de vistas? Pedido de vistas aprovado por unanimidade. Eu até ia sugerir, né, que ficasse, porque eu acompanhei toda a confecção ali dele, várias reuniões, mas assim é bom que vocês leiam, né, todos os vereadores, porque na verdade veio a normatização já nacional e estadual, então ele foi feito dentro da norma, mas sempre é bom que vocês leiam. Esse então vai ficar na casa. Ele está aqui, aí só tem uma via no plano de educação, para que os vereadores... foi entregue uma vez, tá bem. Então tá bem. Continuando então, nós temos o ofício número 170, que trata do projeto número 28 de 2015. Eu passo para que o secretário faça a leitura. Ofício número 170 de 2015, Casca, Rio Grande do Sul, 29 de maio de 2015. Senhora presidente e demais vereadores, cumprimentando cordialmente vossas excelências, encaminhamos para a apreciação do projeto de lei a seguir mencionado. O projeto de lei número 28 de 2015 autoriza o ressarcimento de valores, abre crédito adicional especial, aponta recursos e dá outras providências. Justificativo. Considerando o teor das leis municipais número 2.625 de 2014 e 2.628 de 2014, que consideram incentivos para a empresa cooperativa Santa Clara Limitada. Considerando a cláusula terceira, inciso 3º e 4º do contrato de concessão de incentivos, firmados em 1º de 12 de 2014, que dispõe sobre a responsabilidade do município em garantir o direito de passagem, junto aos proprietários lindeiros e população, necessária para a captação de águas e o transporte de efluentes gerados pela nova planta fabril, considerando que a servidão de passagem será indenizada aos proprietários, conforme a aprovação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e a avaliação de comissão nomeada para essa finalidade, estimando o valor de aproximado de R$110 mil, que serão quitados pela empresa cooperativa Santa Clara Limitada e posteriormente ressarcidos pelo município mediante comprovação. Considerando a necessidade de se realizar adequações orçamentárias para fins de execução das despesas relacionadas ao ressarcimento dos valores à empresa supracitada, contamos com o habitual respaldo legal desta casa para darmos andamento ao processo. Contamos sempre com a vossa estimada atenção, colhemos o ensejo para reiterar nosso apreço e consideração, atenciosamente, Maura Fábio Montalarca, Prefeita Municipal de Exercício. Projeto de lei número 28 de 2015, autoriza o ressarcimento de valores, abre crédito adicional, especial, aponta recursos e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ressarcir para a empreendedora cooperativa Santa Clara Limitada as despesas correspondentes à indenização de valores aos proprietários lindeiros da área de terras afetadas pela faixa de servidão de passagem de tubulação, necessária para a captação de águas e o transporte de efluentes gerados pela nova planta fabril, objeto do incentivo concedido nos termos das leis municipais número 2.625 de 2014 e 2.628 de 2014 e do contrato de concessão de incentivos. Parágrafo 1. Considerando que a servidão de passagem será incluída nos incentivos concedidos pelo município para a instalação da cooperativa Santa Clara, não incidirá o ITBI sobre a mencionada servidão. Artigo 2º. Para o recebimento da referida restituição, a empresa cooperativa Santa Clara Limitada deverá apresentar ao município cópia das escrituras públicas, matrícula atualizada e dos comprovantes de quitação de valores junto aos proprietários lindeiros. Artigo 3º. Para a cobertura das despesas decorrentes dessa lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento corrente um crédito adicional especial no valor total de R$110 mil, sob a seguinte classificação orçamentária. Secretaria
empregabilidade, geração de empregos e renda, manutenção do programa de incentivo à geração de emprego e renda, subvenções econômicas, R$110 mil. O crédito para artigo 4º, o crédito adicional especial aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial no orçamento corrente das seguintes dotações: Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, manutenção do programa de incentivo e geração de empregos e renda, subvenções econômicas, R$110 mil. Artigo 5º. Presente lei entrará em vigor na data de publicação, gabinete do Prefeito Municipal de Cascas, 29 dias do mês de maio de 2015. Mara Fala Vandalaco, Prefeito Municipal de Exercício. Chegou a palavra, senhor Presidente. Senhora Presidente, peço que o presente projeto seja votado no regime de urgência. Coloco então em votação o regime de urgência desse projeto. Os contrários se levantem. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Coloco então em discussão esse projeto, o projeto de lei número 28 de 2015. Coloco em votação o projeto então de lei número 28 de 2015. Os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Continuando então, nós temos o ofício número 171 de 2015, que trata do projeto de lei número 29 de 2015. Passo para que o nosso secretário faça a leitura. Não? Tem só isso? Ofício número 171 de 2015, Casca, 29 de maio de 2015. Excelentíssima Senhora Lisiane Alves, muito digníssima Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Casca, Rio Grande do Sul. Senhora Presidente, vimos na presença de Vossa Excelência para cumprimentá-la, estender os cumprimentos aos demais vereadores, oportunidade em que estamos encaminhando para a apreciação e votação em regime de urgência o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 29 de 2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar convênio com a Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Ibiraiás, Crenor, Nordeste, e da outras providências. Considerando o decreto municipal número 1566 de 2013, que previu a seleção dos beneficiários do programa FDS, considerando a lei municipal número 2560 de 2014, que autorizou o município a efetuar a doação de lotes aos beneficiários do programa FDS, considerando que o governo federal disponibiliza R$49 mil para a construção de habitações de 55 metros quadrados, encaminhamos o presente projeto de lei com o intuito de efetivarmos essas habitações, pois com somente 49 mil por habitação não há possibilidade de construir integralmente as casas. Desta forma, propomos complementar por meio de contrapartida o valor de R$ 39.960,80 para as 8 casas e, consequentemente, efetivarmos a construção delas. Por tratar-se de um programa social na área da habitação e, acima de tudo, por estarmos regularizando as moradias dessas 8 famílias que ou estavam em situação de risco, ou em APP, ou em área pública, estaremos proporcionando a elas um direito constitucional que prevê a moradia digna a todos os cidadãos brasileiros. Portanto, encaminhamos em regime de urgência o presente projeto para que possamos finalizar a construção do sonho da casa própria destas 8 famílias. Limitados ao exposto, aproveitamos a oportunidade para evidenciar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Mara Fala Vandalaco, a Prefeita Municipal de Exercício. Projeto de lei número 29 de 2015 autoriza o Poder Executivo Municipal a assinar convênio com uma cooperativa de crédito rural Horizontes Novos de Ibiraiás, Crenor, Nordeste, e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio conforme minuta em anexo com a Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Ibiraiás, Crenor, Nordeste, com sede na cidade de Ibiraiás, Rio Grande do Sul, escrito no CNPJ sobre o número 06-139-650-1000, ao contrário, 07. Consistindo no repasse em parcela única de R$ 39.960,80 em moeda corrente, para auxiliar na construção das habitações do programa do Fundo de Desenvolvimento Social, FDS, no Minha Casa Minha Vida,
Artigo 2º, a vigência do presente termo de convênio será a partir da promulgação da presente lei até 18 de maio de 2016. Artigo 3º, o convênio a ser assinado entre as partes, conforme o anexo, para a parte integrante da presente lei. Artigo 4º, para a cobertura das despesas relativas ao repasse previsto nesta lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a pedir crédito adicional especial no valor de R$ 39.960,80 a seguir a seguinte anotação orçamentária. Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, construção e melhoria de casas a famílias em situação de risco, auxílios, R$ 39.960,80. Artigo 5º. Servirá de recurso para dar cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo anterior a redução das seguintes dotações orçamentárias no valor de R$ 39.960,80. Encargos gerais do município, reserva de contingência. Reserva de contingência, R$ 39.960,80. Essa lei entra em vigor na data de publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Cascas, 29 dias do mês de maio de 2015. Maura Fala da Lapa, Prefeita Municipal de Exercício. Levamos a palavra, senhor Presidente. Então, em votação, o regime de urgência desse projeto de lei, os contrários se levantem. Então, o regime de urgência. Já estava escrito aqui, né? O regime de urgência aprovado por unanimidade. Coloco em discussão, então, o projeto da lei número 29 de 2015. Em votação, então, o projeto da lei 29 de 2015. Os contrários se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Terminamos, então, os projetos. Nós temos agora as pessoais de cada um. Nós poderíamos, antes das pessoais, nós temos que combinar, colocar aqui para vocês todos, né? Nós temos uma vereadora que não estará aí na segunda, né? Se é possível a gente fazer na terça-feira, vamos dizer, um outro dia, para não ter que convocar, né, o vereador. Mas se não é possível. Vocês acham que terça pode? Nem que fosse a 1h, ou se vocês preferem? Pode ser terça às 3 horas, então, tá? Sim, por mim, então esse já está combinado. Senhora Presidente, da minha parte, pode, porque às vezes o presídio a gente pode ser outro. Se não, como nós estamos num regime de companheirismo, né? Companheiros. Sim, mas a meta da resolução, sim, eu faço a resolução e estamos dizendo que vai ser na terça-feira às 13 horas. O dia que vai ser hoje é o dia 1º, dia 9, mais 2 mais 7. Também, então, vamos passar então para as pessoais. Antes ainda eu gostaria de dizer para vocês aqui o plano de educação. Ele está à disposição e ele é bem interessante vocês lerem, porque ele tem história, estatística, dados, é bem interessante, vale a pena mesmo ler, tá? Dê uma olhadinha no plano de educação. Uma sessão terça, 1h, né? Sim, terça às 13 horas. E vejam que essa semana já dê uma olhada no plano de educação, que a gente vai ver depois como que a gente puder colocar em votação, porque assim, não é que seja tão urgente, mas eles também precisam ir adiantando os trabalhos. Eu acredito que até terça-feira todo mundo tenha, né, visto. Então está começando hoje com a vereadora Lourdes. Não. Continuando então a vereadora Roberta. Boa noite, senhora Presidente, colegas vereadores, público de casa aqui presente, público de casa e público aqui presente. Eu só gostaria de colocar quanto à nossa viagem a Brasília, minha indivíduo, juntamente com o prefeito e o vice, foi de grande valia. Visitamos vários gabinetes, todos muito bem recebidos. Deixamos alguns pedidos, até quanto à questão já da demanda do hospital, né? Alguns já deram um ok para nós, outros deixamos também, cobramos os pedidos que estão ainda em andamento, que já foram para lá, então vamos fazer essa cobrança. Acho que foi muito importante a nossa ida até lá. Também participamos da marcha dos prefeitos, né? Tinha um público de 6.000 pessoas
falaram sobre a reforma da política, sobre a crise também na política, eram vários assuntos e também conturbado, assim, bem polêmico. A oposição apoiando a situação, é a situação contra a situação, está assim bem polêmica a questão que foi levantada lá. Mas enfim, valeu a pena. Eu acho que se tiverem oportunidade, todos devem ir, chegar e ir até lá. É uma realidade bem diferente daquela que a gente pensa, né? Nós estamos aqui e achamos que eles só ganham e que não trabalham. Na realidade não é bem assim. A gente que está por lá, a gente não tinha horário para nada e eles muito menos. Então, acho que todos devem ir e é bem importante a participação, a aprendizagem de todos. Quanto aos projetos, eu acho que vieram à casa, todos foram bem esclarecidos anteriormente, né? Então, por isso, geralmente a gente nunca tem algo a falar sobre isso nas colocações. Eu acho que era isso, então, uma boa noite a todos e uma boa semana. Muito obrigada, vereadora Berta. Muito obrigada, vereadora Berta. Continuando, então, agora. Continuando, o vereador Geraldo. Vereador Gustavo. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais colegas. Hoje eu trago à casa uma ótima notícia para o município de Casca. Levando em consideração que hoje o secretário da Agricultura do Estado é Hernani Polo e tem uma grande afinidade com o município de Casca, acaba de ser nomeado como coordenador da Agricultura do Estado a pessoa do seu Amadeu Oliveira. O seu Amadeu, entre outras entidades aqui no município, trabalhou por vários anos na Emater, realizando vários trabalhos, bons trabalhos dentro da agricultura. Então é uma pessoa de um amplo conhecimento e eu acho que a agricultura está bem servida. Gostaria de dizer que o seu Amadeu hoje veste a camisa de Casca e abre grandes portas para o município. No momento também gostaria de agradecer ao nosso deputado Zanquim e ao nosso deputado Biocchi, que é chefe da Casa Civil, que abriram essas portas para essa pessoa e automaticamente para o município de Casca. Então, senhora presidente, junto com a executiva do partido, eu acompanhei várias reuniões e o que nos resta, perante o Legislativo, é encaminhar uma moção de parabenização para essa pessoa do senhor Amadeu por tamanho cargo que está hoje ocupando dentro do Estado. Era isso, senhora presidente. Tenham todos uma boa noite. Sim, também, então, agradecemos ao vereador e pedimos que ele deixe o nome só certinho aqui para nós depois, né, para que a gente faça, tá, vereador Gustavo? Continuando, então, o vereador Leandro. Cumprimentos novamente a todos. Gostaria apenas de destacar a aprovação de 3 projetos. Inicialmente o da habitação, no qual a gente sabe da luta daquelas 8 famílias para conseguir a moradia própria. Tivemos a oportunidade de fazer a doação dos terrenos e agora concretizando, enfim, com a construção da casa propriamente dita. Mais um incentivo que o município de Casca vem dando à população de baixa renda, a fim de regularizar a situação daquelas moradias e possibilitar que aquelas famílias possam ter lugar decente, digno para morar. Do mesmo modo, importante.
às empresas de casca, destacando que o município de Casca não está atrelado tão somente a Santa Clara, como a gente pode ver. Foi concedido um incentivo a outra empresa de laticínios do município de Casca. Tenho certeza, porque conheço o local e conheço a situação um pouco da onde ela está instalada, e ela está sufocada por, ainda bem, ter aumentado bastante a produção e gerando renda para o município. E também destacar um projeto, mais uma vez, de incentivo da Santa Clara, onde o município vem cumprindo com as exigências formalizadas lá em 2012, dizendo que estamos dando mais um passo a fim de concretizar esse grande investimento que vai vir para o município de Casca. Era isso, senhora presidente. Boa noite a todos, boa semana. Agradecemos então ao vereador Leandro, continuando a vereadora Lisiane com a palavra. Boa noite, senhora presidente, caros colegas, público presente. Eu só queria parabenizar o pessoal da linha 21 pela festa, pela belíssima festa da Nossa Senhora do Caravaggio, pela organização, pelo trabalho que tiveram, pelo empenho, a dedicação, que é eu gostaria, Maura, que fosse mandado uma moção. E também te parabenizar pelo belo trabalho que você fez nessa semana, Maura. Como eu te acompanhei, eu acho que você é uma pessoa que foi merecedora mesmo, de uma pessoa dedicada, uma pessoa que realmente gosta do que faz. Então, parabéns pela semana que você passou como prefeita, tá? E uma boa semana a todos, uma boa noite. Muito obrigada. Sim, agradecemos a vereadora Lisiane, então, e continuando a vereadora Rose, com a palavra. Boa noite, senhora presidente e demais colegas, público presente. Também gostaria de lhe parabenizar. Tive a oportunidade de estar conversando com a nossa prefeita, então, em algumas demandas que vieram até mim, e assim, me senti muito confortável. Parecíamos que estávamos em conversa de comadre, mas era um assunto de extrema importância para os nossos munícipes. Então, assim, Maura, fiquei muito satisfeita com o teu desempenho lá, e acho que todos os casqueirenses também, porque se ouvi falar muito bem de você essa semana, era o assunto, você e a Lise, dos 60 anos do município, então ficaram realmente na história. Também gostaria de parabenizar o pessoal da 21 pela belíssima, enfim, pelo empenho de todos, mas também participei na noite do Filó, lá no Distrito de Evangelista, que também é uma coisa que eu não tinha participado e achei muito interessante. Acho que vale a pena prestigiar assim, esses eventos quando nos é permitido e quando é possível. Uma boa semana, um bom feriado a todos. Muito obrigada, então, vereadora Rose. Continuando com a palavra, vereador Luiz. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, jurídico, secretário, público presente, boa noite. Primeiramente, eu quero falar sobre a reunião que nos antecedeu a sessão, e o secretário nos garantiu de que vai sim ser convocada a reunião com todos os proprietários. Isso me deixa tranquilo, porque eu me preocupo com o crédito do vereador, com a ética, com a coerência. Se nós demos a palavra tem que ser cumprida. E acredito no meu secretário e nós vamos ter esta reunião. Segundo assunto é quanto ao SAMU, se ele é viável ou ele não é viável. Há um comentário forte quanto a isso. Eu digo à senhora presidenta, com as vereadoras, que nós temos 5 municípios que nos rodeiam, que tem SAMU, há no mínimo o que tem menos de 6 anos. Se nós somarmos
os 6 anos em que nós deixamos passar o SAMU Procasca, que foi instalado ali em Carnaval, eles estão recebendo, hoje chama-se porta de entrada, urgência e emergência, há 6 anos, recurso do Estado e da União, coisa que nós não recebemos nem um centavo até hoje, somente a partir de janeiro deste ano, porque nós foi feito um encaminhamento, porque foi feito um pedido e foi aprovado pelo Estado 19 de maio do ano passado. Então, o hospital está apto para receber o SAMU. Quer dizer, a primeira etapa está sendo implantada, que é urgência e emergência, é um convênio assinado somente com o hospital, e o hospital tem que cumprir com esse convênio. Segunda etapa, o município tem que assumir com a responsabilidade de implantação da ambulância, prestando serviço. Eu queria dizer para a Roberta que o secretário falou em 30 mil reais custo de funcionários. Acredito que seja por aí. São 6 técnicos de enfermagem, eu informei no hospital, estão pagando 1.100. São 6 motoristas. Se nós somarmos 6 técnicos e 6 motoristas, daria aproximadamente 18 mil reais, pagando 1.500 reais ao funcionário. Nós teríamos 20 horas de uma enfermeira padrão, com mais 7 mil reais para chegar aos 25, que são os que nós vamos receber aproximadamente. Estado da Federação, que são 13 mil reais, acho que é 10 geral do Estado e 10 da União. E nós temos São Domingo e Palma, que fazem parte da nossa área e eles vão ter que entrar com uma quantia por habitante. Então, quer dizer, nós não podemos pensar que ele não é viável. Ele é muito viável. Imaginem 24 horas por dia uma equipe treinada, pronta para atender qualquer tipo de acidente. Quanto ao acidente doméstico, vereadora Roberta, eu tenho um senhor lá em Serafina, aconteceu um infarto na casa dele, lá perto do Zanetti. Como ele, claro, tem que ligar a Porto Alegre quando quer doméstico, e Porto Alegre passa para a central do município. 7 minutos, o SAMU estava lá socorrendo o infartado. Se você pega o infartado, carrega sem o treinamento adequado, até tu chegar no hospital, e até tu pegar primeiros socorros, e quando o SAMU chega lá, já está no socorro, tem o oxigênio, tem todas as pessoas preparadas para socorrer. E quando é nas rodovias, é questão de minutos, ou segundos até. Então, nós não podemos pensar, se tiver que me dar 5 mil reais ou 3 mil reais, um programa desse. Não podemos dizer não. Então, vereador Geraldo, eu quero que o senhor também use essa palavra. Eu peço ao senhor que marque uma audiência junto à Secretaria de Saúde do Estado. Nós temos que bater quantas vezes for necessárias para que eles abram aquele programa. Sim, nós tá temos bem, que estar sim, tudo bem, pessoal. Nós vamos seguir. Vem a informação aqui na próxima sessão, porque já chegou lá na mesa, mas eu não quis despachar antes que o prefeito visse, né? Sim. Então, só para mim, eu acredito no secretário, eu nunca desacreditei nele, porque ele está fazendo a maneira, claro, que nem as burocracias, aqueles trâmites que trancam por interesse. Sim, nós temos que bater. Vamos respeitar o tempo de sim, daí está tudo certo. Beca, que fazemos da palavra? Sim, depois o Geraldo também, sim. Como eu coloquei fora da reunião, eu estive conversando com o secretário. Ele recebeu agora sim o convênio, não está conseguindo abrir o programa quando chega no ícone para colocar, não abre, SAMU não abre programa nenhum. Enfim, ele está um dia sim, outro também ligando para lá e não está conseguindo falar com a pessoa responsável do Estado. E, segundo os cálculos dele, quantos funcionários você disse que são? 6 técnicos, 6 motoristas e uma técnica. E os valores que ele calculou deu 30 mil reais só
31 índices quebrados, porque tem mais a questão também de que tem que ter mais um de cada profissional para poder tirar as férias dos demais. Isso, E outra coisa, que a questão que ele colocou para mim, da preocupação, é que quando vem os pedidos de socorro, acidentes domésticos, como tu colocou, claro, eu repassei, estou repassando o que ele me repassou. Mas, enfim, é que caso chegue até a Secretaria vai haver um pedido até a SAMU tem que ligar para Porto Alegre pedindo autorização para vir. Se é um infartado, é capaz de morrer. Essa foi a colocação que ele disse. Questão do acidente é na hora, assim. E outra questão que ele colocou também foi a questão, já estou terminando, mal, foi a questão do lugar, que diz que já foi conversado com o hospital e o hospital não aceita SAMU, ou então vai ter que ser procurado um outro local para que se coloque a SAMU, a sala, enfim, deixar pronto. Era essa a minha colocação. Obrigada. O vereador Geraldo não pediu a palavra. Sim, para eles encerrar. Senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, o vereador Luiz falou, o vereador Roberta falou, fui mencionado, não podia me furtar de falar. Me recordo muito bem, senhora presidente, colegas, que nós começamos com uma reunião aqui na Câmara de Vereadores, onde o Legislativo participou, o Executivo participou, o Hospital participou, o Conselho participou, a Polícia Rodoviária, se não me falha a memória, participou. E a princípio todo mundo foi a favor, existia a preocupação dos valores. Aí nós marcamos uma audiência em Davi Canavarro, onde nós fomos lá representando a Câmara, onde o secretário estava junto, onde o presidente do hospital estava junto, e foi esclarecido praticamente todos esses assuntos que foram levantados aqui hoje. Me recordo, colegas vereadores, que lá na gestão do Maurílio, ex-prefeito, falecido hoje, começou o plantão médico em Casca, depois veio no meu mandato e, consequentemente, no mandato do atual prefeito, que o município sempre investiu recursos para manter a emergência, a urgência, o plantão, enfim, o termo que acharem mais correto mencionar. E falando esses dias com o secretário, e ele me falando do valor, era um valor bastante considerado na atual administração que estava investindo, como quando a gente era parte do executivo também investia. Mas de janeiro para cá, colegas vereadores, o hospital está recebendo R$64 mil, e isso vem somado ao nosso município, onde eu acredito que se faltar alguns R$1.000 na questão do pagamento da segunda etapa, existe aquele recurso que o município estava investindo no que já está vindo agora. Então eu acredito que também, se começar muito diz que eu acho que se faz necessário uma reunião também com a direção do hospital, com o Conselho de Saúde, com o Executivo, com o Legislativo, porque nós trabalhando juntos, unidos, com certeza é mais fácil resolver as coisas. Então, senhora presidente, falando hoje com o secretário, me coloquei novamente à disposição. Eu acredito que se o sistema não está como a gente gostaria que fosse, vale a pena uma comissão de Casca que coloca à disposição, juntamente com o secretário, ir até Porto Alegre, e quem ganha é o município. Sim, muito obrigada, vereador Geraldo. Assim, ó, ninguém está contra o SAMU, né? Nós todos estamos a favor. Agora tem umas discussões
discussões referentes a valores. Eu acredito que isso aí também não vai... Vamos ver, eu acompanhei o secretário no sistema e realmente está travado. Não sei se é porque o Estado talvez não esteja mais interessado nesse momento, porque na administração passada, quando eu era secretária, nós encaminhamos ofício de documentação e a resposta veio que no momento não tinha mais ambulância à disposição, era programa à disposição e que era para aguardar. Então, assim, também não sabia o que dizer, mas estamos indo, vamos em frente e vem a informação e vamos continuar batalhando. Então, assim, nessa semana eu tive a oportunidade, né, aqui, o nosso prefeito, graças a Deus eles fazem a transmissão de carga, né, eles dão oportunidade para que a gente permaneça ali uma semana, a gente aprende muito ali, eu pude visitar todos os setores das secretarias, fui ver umas obras, estradas, então me inteirei dos assuntos, até mais porque a gente está mais ou menos por dentro, então foi muito interessante, a gente aprende muito, né, muito gratificante, a gente fez umas fotos, né, a Liz brincou no Facebook, nós até fomos juntas, né, mas era a oportunidade que a gente tinha, 60 anos no município, né, a prefeita e a presidente da Câmara, a gente quis, né, aproveitar e tirar até um proveito, né, dessa ocasião que talvez seja única para nós, né, e talvez não se repita. Então, assim, mas a gente aproveitou, vocês viram, nunca veio tanto projeto aí para vocês verem como a gente acompanhou a secretaria, se tinha esses projetos, vamos fazer, né? Vamos tocar, vamos deixar para quando vier aí. A gente conseguiu fazer isso porque já estava em andamento licitação, eu assinei depois a papelada que precisava, estava em andamento uma assinatura de uma escritura que foi doada uma avenida, foi assinada porque eram negócios que tinham que acontecer essa semana, então a gente na verdade deu sequência aos trabalhos, não causamos nenhum problema, não gastamos dinheiro como não podia ser gasto, né? Não fizemos nada que fosse fora do que era para ser feito, então assim foi muito gratificante. E eu agradeço, né, também a oportunidade, a Liz também conseguiu fazer o trabalho dela direitinho, agradeço a ela também, né, que ficou à frente da Câmara, que aqui todo dia tem uma assinatura, alguma coisinha, né, vem alguma visita, tem que estar presente. Então, mais ou menos é isso aí, é muito gratificante e nós que estamos aqui à disposição, né, do município para o que der e vier, mas estamos aí para dar a cara a tapa até se for necessário. Até ouvi muitas reclamações e faz parte, né, a gente tenta resolver da melhor forma possível, nem tudo a gente consegue resolver, mas a gente está se dedicando. E agora nós vamos pôr então toda a nossa força para resolver esse caso da SAMU, né, esse problema do SAMU. Também já me avisaram que está previsto, já estão vendo uma reunião com o Conselho de Trânsito, o Legislativo e o Executivo, e agora o secretário também prometeu que vai viabilizar aquela reunião com o pessoal lá da área industrial. Então está tudo andando bem. Então eu não tenho mais nada a dizer, só agradecer. Não sei se a Lisiane tem alguma coisa a dizer ainda. Eu só queria deixar uma mensagem para nós mulheres. Eu posso, se os homens não... Né? Eu vi um comentário de um homem, que ele deixou um comentário assim para nós. Quem disse que a mulher é um sexo frágil? Hoje as mulheres têm competência, existência superior quase perante aos homens. Parabéns a essas mulheres que estão à frente do poder hoje. Infelizmente nós esquecemos de falar sobre a juíza, que também estava perante, então... É que a gente falou dos poderes executivo, legislativo, e não falamos do judiciário. Do judiciário. Uma próxima oportunidade. Exato, mas na história do município nunca esteve à frente todas as mulheres, só mulheres. É uma, na verdade, dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, na frente as três mulheres. Então, assim, ó, eu acho até que vamos dar uma procurada, se a gente conseguir achar ela, para a gente gravar esse momento, registrar esse momento, que realmente é uma história para o município e que, assim, ó, para nós mulheres, na verdade, é uma coisa inédita. E é para mostrar realmente que nós um dia vamos chegar lá também, né? Sendo na política, sendo de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? E agora eu ouvi falar que tem uma tramitação ali de uma lei que elas estão colocando, tem os deputados aí colocando, os deputados, que eles querem ver se que não sejam só necessários 30%, né, que é, na verdade, obrigatório, 30% de candidatas, mas que 30% de eleitas sejam mulheres, 30% eleitas sejam mulheres. Porque nós queremos, né, tomar conta do mundo mesmo, né, nós queremos
Senhora Presidente, Sim. imagina 30% estamos superando, se for mais, está louco, né? Mas eu acredito que nessa questão ali que a diretora Lisiane falou, pode ser retificado, fazer uma nova divulgação. Sim, com certeza. Acho que é o mínimo. Nunca foi. O executivo, o legislativo e o judiciário. Você faz uma nova divulgação, acho que não. Então tá bem, pessoal. Olha, eu agradeço então a presença de todos, né? Eu agradeço a todos, na verdade, eu agradeço a todos que me prestigiaram, mas se a gente for ver no Facebook, né, tem muitas clicadas, muitas curtidas, né? Então, na verdade, faz parte, né? Mas a gente ficou muito contente por essa semana, então. Muito obrigada a todos e tenham uma boa semana. E não esqueçam de que terça-feira, dia 9, às 13 horas, vai ser a próxima sessão. Mais algum recado? Viu? E amanhã, pessoal, todos os que puderem, tá? Estão todos convidados, na verdade. Às 9h30 da manhã, lá na Emater, tem um café prestigiando os 60 anos da Emater, tá? Comida de grátis.